Nesse vídeo eu queria falar sobre a minha história de ex-pessoa tímida. Quando eu era criança e na adolescência ainda, era uma pessoa muito assim, sabe? As pessoas podiam falar qualquer coisa comigo que eu deixava pra lá. Eu deixava de fazer coisas que eu precisava fazer porque eu tinha vergonha de ter que me colocar numa situação assim, de precisar conversar com alguém, de precisar resolver alguma coisa sozinho. E hoje em dia eu mudei. Tipo, só essa semana eu tenho duas palestras para dar e tipo, eu fico nervoso ainda, mas é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer quando eu era adolescente, né? Porque eu tinha a certeza absoluta que aquilo nunca ia passar e que eu ia ficar pra sempre me sentindo assim, a pessoa menos. Como é que a gente fala? Eu sempre achei que ia ser uma criança tímida, um adolescente tímido e um adulto tímido, né? Então aí isso me fazia muito mal, porque eu deixava de fazer muitas coisas, de resolver muitas coisas da minha vida, porque eu não conseguia realmente ter essa desinibição, né? Essa extroversão, essa coisa assim de conseguir fazer qualquer coisa e tal. Que nem muitas pessoas que eu conhecia tinham. Bem, mas como é que eu consegui mudar isso? Como é que eu consegui realmente formar essa minha cabeça, mudar completamente isso? Eu aprendi observando outras pessoas. Quando eu era criança, né, eu vi ali que, no caso, meu irmão, ele tinha muito esse negócio de sair muito, de ter muitos amigos. E eu tinha amigos também que faziam brincadeiras assim com todo mundo, que conversava com muita gente e tal. E eu ficava pensando, poxa, o que é que esse pessoal tem que eu não tenho e que eu preciso ter para ser pelo menos um pouco menos tímido? Foi aí então que eu comecei a perceber como é que as outras pessoas que não eram tímidas se comportavam. Foi aí realmente que começou o meu trajeto aí de mudança de pessoa tímida para pessoa não tímida mais. Foi demorado, porque eu fiz isso sozinho, eu não sabia se ia funcionar, se não ia. Foi mais assim, no instinto mesmo. Deu certo. E eu vou falar pra vocês como é que eu fiz, pode ser que dê certo pra você também. De tudo foi, eu comecei a perceber que as pessoas que não eram tímidas, né, que na minha cabeça eram pessoas assim que não sentiam vergonha de nada e que podiam fazer qualquer coisa que elas não iam sentir nem um pouquinho de vergonha, na verdade elas sentiam assim um pouco de vergonha, né? Às vezes elas ficavam realmente tímidas, mas o que elas faziam? Elas não deixavam que a timidez delas fosse maior do que a vontade delas de fazer alguma coisa, de falar com alguém ou de resolver algum problema com alguém. Então elas não deixavam que essa timidez controlasse elas. E no meu caso eu fazia o contrário. Mesmo que aquela minha vontade fosse ir lá conversar com alguém, né, fazer um amigo novo, resolver um problema, a timidez, pelo mínimo que fosse, ela me pedia, porque eu achava assim, poxa, essa timidez aqui é insuportável, eu não posso realmente lidar com ela e ela vai me travar na hora. E se eu tô sentindo isso, então é porque não é pra eu ir lá. Eu só vou lá conversar com essa pessoa, lá resolver esse problema, que quando eu não estiver sentindo mais nada de timidez, tipo, quando eu não for mais nem um pouco tímido. Só que aí, com o tempo, foi que eu percebi que isso nunca ia acontecer. Porque, na verdade, todo mundo é tímido. Todo mundo sente, assim, uma timidezinha, assim, né? Lógico que com grau diferente. Nessa época, quando eu era criança, barra adolescente, era muito maior, né? Mas hoje em dia eu ainda sinto. Hoje em dia, às vezes, quando eu preciso falar com muitas pessoas, né? Ou resolver alguma coisa com alguém, tipo, que é uma autoridade de, sei lá, um professor, um chefe, eu me sinto ainda um pouco assim constrangido. Poxa, será que eu vou? Será? Né? Mas aí eu penso, não, isso não pode me impedir, porque as outras pessoas também sentem isso, mas elas não deixam isso controlar elas. E é isso que eu faço hoje também. Essa é a primeira coisa, né? Todo mundo é tímido. Não espere o dia que você não vai ser nada tímido para poder se sentir melhor, para poder resolver as coisas da sua vida, para poder dar esse passo para deixar a timidez. Não, porque todo mundo sente pelo menos um pouco de timidez. Precisa falar com alguém ou resolver alguma coisa. Então, não espere esse momento porque ele nunca vai chegar. Outra coisa também que eu aprendi, observando o comportamento dos outros, essas pessoas que não eram tímidas e que faziam o que queriam, elas não ficavam pensando muito o que ia acontecer depois que elas fizessem alguma coisa. Então, é como se fosse aquelas pessoas que tipo, fazem qualquer coisa e não pensam nas consequências. Eu percebi que as pessoas
que não eram tímidas calculavam menos assim as possibilidades do que eu fazia, porque como eu era tímido eu ficava pensando, mas se eu for falar com essa pessoa pode me responder isso, e aí eu vou ter que responder isso, e depois a pessoa vai... Eu ficava criando uma historinha na minha cabeça de como que seria a conversa com aquela pessoa se eu fosse falar com essa pessoa, e de alguma forma não fosse parecida com a história que eu tinha criado na minha cabeça, aquilo me deixava muito assim, muito agoniado, e eu ficava sem saber o que dizer, ficava nervoso, aí eu ficava suando frio, e aí eu ficava me tremendo. Isso, né, qualquer coisa que eu precisasse fazer e que as coisas não fossem exatamente como eu imaginava. A gente faz isso por quê? A gente faz isso porque quando a gente consegue prever o que vai acontecer, a ansiedade é menor, né? A timidez é menor, então a gente se sente mais confortável. Só que esse é o problema, porque na maioria das vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou. Isso me prendia muito, porque eu não conseguia lidar com esse problema. Eu percebi que as pessoas que não eram tímidas, elas deixavam que as coisas acontecessem e iam resolvendo daí diante. Então, eu percebia quando um amigo meu precisava, sei lá, fazer uma pergunta para a professora na hora da aula, ele não ficava planejando na cabeça dele como ele ia perguntar, o que ele ia responder. Não, ele simplesmente levantava a mão e falava, professora, eu não entendi essa parte aí, essa parte tá, e falava do jeito que eu vi na cabeça dele naquela hora. Eu comecei a treinar isso também, comecei a pensar, poxa, se eu ficar calculando demais, se não acontecer exatamente como eu quero, vai dar ruim, não? Então eu comecei a tentar ser mais assim, impossível, né? Tentar ser mais natural, não planejar. Tanto que até quando eu precisava resolver alguma coisa assim, né, que tinha muita timidez ali me pedindo de fazer aquilo, eu me sentia robótico, tipo, eu me sentia como se eu estivesse encenando ali naquele momento, porque eu não me sentia como se eu estivesse ali por conta disso, porque eu tinha que criar antes toda a história na minha cabeça para poder, na hora que aquela coisa fosse acontecer, eu saber exatamente como é que ia ser. Outra estratégia que eu também usava era o quê? Eu tentava, o máximo que eu pudesse, falar com pessoas que não eram tímidas. Falar com pessoas que não tinham vergonha de ser engraçadas ou então de resolver alguma coisa assim em público. Eu fazia questão de que essas pessoas fossem os meus amigos também. Já viram aquela expressão de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Na época eu não sabia disso, né? Mas hoje esse ditado tá na minha cabeça e eu acredito nele. Mas na época eu fazia isso também, tentava manter uma amizade com essas pessoas, porque eu sentia que se eu estivesse próximo delas eu conseguia aprender mais sobre como elas se comportavam, como elas pensavam, e que isso ia melhorar a minha timidez também. Mas enfim, isso tudo que eu falei até agora foi coisas que eu aprendi no instinto, porque eu era criança barra adolescente, né? Eu sabia que existiam técnicas, realmente coisas científicas que você podia aplicar na sua vida, na sua rotina, para diminuir a sua ansiedade. Eu não sabia que essas coisas existiam. Hoje eu sei que existem, e hoje eu continuo aplicando essas coisas porque, como eu falei, ninguém está 100% livre de timidez nunca. Todo mundo sente. Mesmo, sei lá, um apresentador de televisão que está lá há 10 anos, ele, em algum momento, em alguma situação que ele precisa fazer alguma coisa em público, ele vai sentir pelo menos um pouquinho de timidez, né, de vergonha de falar em público, de fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu posso falar hoje, que eu aprendi na faculdade, que eu sei que realmente funcionam. Você tem problema com timidez, que isso impede que você, sei lá, namore, que você arranje um emprego, que você faça amigos, ou mesmo que você resolva as coisas simples da vida, como, sei lá, ir pagar uma conta, e fazer compras, né? Essas coisas simples que para quase todo mundo, né, é comum, mas para quem é muito tímido e muito assim, fechado, isso é um terror, né? Principalmente se você já é adulto, já passou por muito tempo, né? Infância barra adolescência, agora adultos, quer dizer que há muito tempo você vem reforçando, né, essa crença de que você é uma pessoa tímida e tal, e isso realmente piora a situação. O que eu posso falar de forma científica sobre como não ser tímido? Primeiro, teste
Esses pensamentos que vêm na sua cabeça de que as coisas vão dar muito errado caso você tente fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eu ia falar com a professora, quando eu era criança, eu tinha certeza absoluta que ela ia odiar a minha pergunta e que ela ia brigar comigo e que ela não ia querer me responder e que depois ela ia brigar comigo. Eu tinha certeza disso na minha cabeça. Mesmo que isso nunca tivesse acontecido, esse pensamento de que isso podia acontecer me fazia não ir até a professora. Nossa cabeça tenta confundir a gente às vezes com alguns pensamentos que não tem, tipo, nada a ver, não fazem nem um pouco de sentido. Às vezes nunca passou por aquilo, ou às vezes a gente passou por aquilo uma ou algumas vezes e a gente acaba interpretando que aquilo sempre vai acontecer toda a vida que uma situação parecida estiver acontecendo. Então, a primeira assim, a dica científica que eu posso dar é: teste esses seus pensamentos que vêm na sua cabeça de que as coisas sempre vão dar errado e de que as coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Porque se você começar a pensar assim, poxa, será mesmo que o meu chefe vai ser grosso comigo se eu falar com ele sobre uma dúvida que eu tive aqui nesse projeto? Ou será que sei lá, meu namorado, minha namorada, meu amigo vai ficar com raiva de mim se eu for lá falar com ele sobre esse assunto que é legal pra mim? Então, teste esses seus pensamentos aí, não deixa a sua mente te enganar. A segunda dica, assim, científica que eu posso dar é: treine e faça um treino das coisas que você tem medo de fazer para que você possa fazê-las realmente. Mas o treinamento que eu estou falando aqui não é aquele treinamento robótico que você vai fazer um script do que você vai falar, do que a pessoa vai responder e o que você vai responder de volta. O treinamento é você imaginar como seria uma situação real, por exemplo, de ir na padaria comprar um pão. Eu sei que para muita gente isso é uma besteira, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas para quem é muito, muito tímido, isso é um terror. Então vai imaginando aí, você vai na padaria, aí você vai ter que falar lá qual pão que você quer, e o padeiro vai responder. Você pode fazer esse treino na sua cabeça. Faça esse treino todo dia, né? Imagine situações diferentes. Imagine o que daria errado. Imagine assim, o padeiro dizendo: hoje não tem pão, que você é muito chato, seu cabelo hoje está feio. Imagine essas situações também, essas situações seriam desagradáveis. Para você sentir aquele sentimento que você sentiria se fosse de verdade, né, na realidade, para você aprender a lidar com eles. Para caso isso aconteça na vida real, isso pode acontecer realmente. Você consiga lidar com isso e que a timidez não te paralise. Bem, essas dicas que eu falei até agora são coisas que eu consegui lembrar aqui na minha cabeça, mas assim, tem muitas outras dicas, muitas outras técnicas que você pode usar, muitas outras ferramentas que você pode usar para você perder a timidez, para você conseguir realmente superar isso, e é possível sim, porque eu sou a prova viva que isso pode acontecer, porque eu era criança, e eu já fui uma criança e adolescente muito tímido, e hoje realmente para mim isso não é problema nenhum. Isso na verdade me abriu portas, não ser mais tímido, né? Para conseguir palestras, dar aulas e tal. Isso foi realmente a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi conseguir realmente me desenvolver nessa habilidade e de ser desinibido. Então, se você quiser realmente mudar, não ser mais tímido, há esperança. E se você já tiver feito tudo isso que eu já falei aqui, já tentou muitas outras técnicas, já leu livros sobre timidez, já fez tudo que você acha que é possível e não conseguiu superar, a minha indicação é que você procure um psicólogo. Sim, psicólogos também tratam pessoas com timidez. Pessoas têm um certo preconceito em relação a isso, mas sim, o psicólogo é o cara mais treinado, o profissional mais treinado para ajudar as pessoas com esse tipo de habilidade também. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, esse é o primeiro vídeo do canal. Se você gosta desse tipo de assunto e relacionados a cognição, memória, aprendizagem, atenção, essas coisas relacionadas à cabeça, né, da gente, comportamento, você com certeza vai gostar desse canal e eu vou falar muito sobre isso aqui, né, sobre essas coisas, né?
Se você tem uma sugestão, por favor, escreve aqui nos comentários também sobre alguma coisa que você tem curiosidade de saber em relação a esses assuntos. E se inscreve para você ver os outros vídeos, né? Que esse aqui é só o primeiro, ainda tem muitas coisas legais que eu tenho para trazer para cá pra vocês. E ative as notificações também, porque se você se inscrever e não ativar as notificações, você não recebe mensagem no seu celular, no seu perfil do YouTube quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo. Tchau.